Olá, hoje eu quero falar sobre o valor que a mulher tem na Igreja Universal do Reino de Deus. Como são tratadas as mulheres? Bem, antes deixa eu me apresentar para você que não me conhece ainda. Eu me chamo Nathan Silva, sou um ex-bispo da Igreja Universal do Reino de Deus e através desses vídeos eu tenho trazido até as pessoas as escuras dos bastidores dessa instituição. Espero poder de alguma maneira abrir os seus olhos, jogando a luz da verdade nas trevas em que talvez se encontre a sua vida. Bem, hoje eu gostaria de falar sobre a mulher na Igreja Universal do Reino de Deus. Qual o valor que ela tem? De antemão, eu quero dizer para você que nenhum valor. Se eu escolhesse uma frase para definir o que representa a mulher na visão do Bispo Macedo, que é o líder da Igreja Universal do Reino de Deus, eu escolheria aquela frase citada pelo mesmo, quando ele disse que a mulher é um piolho no saco do seu marido. E se nós formos analisar a fundo o que ele quis dizer com isso, porque toda palavra falada, ela exprime ou expressa o que há dentro do coração, dos pensamentos, daquele que a pronunciou. Não é verdade? Ora, então o que ele quis dizer com isso? O que ele pensa das mulheres? O que representa uma mulher na visão do senhor Edir Macedo? Bom, eu me lembro quando eu era criança e eu frequentava a escola. Então era muito comum, eu particularmente tinha um cabelo grande, tá? Meu cabelo era comprido, e por ser comprido, eu tinha facilidade de pegar piolhos na escola. Você sabe que a escola é um local de meio, é um meio onde há uma certa empistiação, não é verdade? Uma certa epidemia de piolhos, porque uma criança que está ali com os piolhos transmite, para outras que não têm o piolho. Então é comum que aconteça isso na escola. Então comigo acontecia muito isso. Olha, e como coçavam os piolhos, e como ardiam e faziam até feridas na minha cabeça. Eu me recordo bem disso. Bom, e aí eu fico pensando, como esse senhor, o Edir Macedo, ele trata as mulheres. Será que ele quis dizer que a mulher é algo que incomoda, que causa desconforto, tá? Que a mulher ela é um incômodo na vida de um homem? Seria esse o conceito que definiria de fato a mulher? Seria por isso que na Igreja Universal do Reino de Deus, mulher boa é a mulher calada? Eu não sei se você tem esse conhecimento, mas um dos ensinamentos que nós, como bispos e pastores dessa instituição, tínhamos é que deveríamos deixar as nossas mulheres ficarem caladas. Que quanto mais calada fosse a mulher, melhor. E aí você entende o porquê que se você procurar uma esposa, tá? Ou melhor, uma mulher que seja pastora na Igreja Universal do Reino de Deus, você não vai encontrar. Mas eu digo pastora de verdade, porque existem algumas poucas pastoras, mas essas, na verdade, são meras cuidadoras de salas de campanhas. São aquelas que ficam ali colando envelopes, cuidando de algumas obreiras, cuidando da organização dos obreiros de uma determinada sede do Estado. Então ela recebe o título, o nome de pastoras, porém elas não exercem, tá? Elas não ficam à frente de uma igreja. Você já chegou em alguma igreja universal do Reino de Deus, onde ali quem estava ministrando o culto era uma pastora? Então existem algumas, muito poucas, tá? É 0,0,0111%, tá?
de mulheres. Isso mostra a valorização que tem a mulher na Igreja Universal do Reino de Deus. E essas pastoras, na sua grande maioria, são levantadas solteiras, tá? E ficam ali por um período, 1, 2, 3 anos como pastores, e de repente eles conseguem um pastor para casar com aquela pastora. E aí, o que acontece? O ministério dela acaba, o suposto ministério, se é que ela tinha ministério de pastora, porque na Igreja Universal do Reino de Deus não existe ministério de pastora, tá? E por que acaba? Porque no momento em que ela casa com o pastor, ela deixa de ser uma pastora. Agora ela vai ser chamada de esposa de pastor. Porque, diferentemente de outras igrejas, outros ministérios, onde as mulheres ali, tá, elas podem ser pastoras, aonde a mulher de um bispo é uma pastora, na Igreja Universal do Reino de Deus não. Na Igreja Universal do Reino de Deus, a mulher do pastor é esposa de pastor, e ela é chamada de esposa, tá? Então ela não é chamada de pastora. Aí você diz assim, mas quem tem a unção, o chamado, é o pastor e não ela. Sim, concordo. Mas a partir do momento que ela casa-se, tá, com o pastor, então não existe mais o ministério dele. Agora o ministério são deles. Eles tornam-se um só. Ou não é isso que ensina a Bíblia? Que quando um homem se une à sua esposa, eles se tornam um só. Então não tem como serem mais dois. Não é verdade? E eu pergunto para você, se o ministério é dele, a unção é apenas na vida dele, eu pergunto, será que ele conseguiria fazer a obra sozinho, sem a companhia, sem o auxílio, tá, da sua esposa? Porque eu particularmente sei o valor que tem uma mulher. Verdade. Eu fico observando, por exemplo, a minha esposa, e ela tem uma capacidade, eu sei que isso não é um atributo apenas dela por ser minha esposa, mas de todas as mulheres. Isso é um dom que Deus deu para as mulheres, tá? Essa multifuncionalidade, ela consegue fazer N coisas ao mesmo tempo. E eu confesso para vocês que às vezes eu tenho que chegar para minha esposa e dizer para ela, olha, vamos com calma, vamos fazer uma coisa por vez, porque eu não consigo acompanhá-la na sua capacidade de raciocínio, na sua capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, tá? Na sua maneira de enxergar as coisas muito mais ampla do que a maneira que o homem enxerga. Isso é um fato, isso é comprovado. E eu fico imaginando como uma mulher, ela não poderia, uma vez sendo mais valorizada dentro da Igreja Universal do Reino de Deus, ser mais útil. Não é verdade? Porque eu não consigo fazer quase nada sem a minha esposa. Verdade. Geralmente aonde eu vou e aonde você me vê, você vai me ver com a minha esposa ao meu lado, porque tudo que eu saio para resolver, eu saio com ela. As decisões que eu tenho que tomar, as tomadas de decisões, eu consulto ela, eu converso com ela. Porque sábio é o homem que ouve a sua esposa. Então, eu fico imaginando como seria diferente o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus se eles valorizassem mais a mulher. Porém, eles não as valorizam. Não as valorizam. Elas são consideradas como piolhos no saco dos seus respectivos maridos. E é por isso que você não vê no altar da igreja a esposa sentada. Em outros ministérios, outras denominações, você vê ali a honra sendo dada à mulher, tá certo? O valor que é dado à mulher, o reconhecimento que é dado à mulher. Quando você vê o marido ali no altar pregando, e você vê ali a esposa sentada numa cadeira, numa poltrona, no altar,
Porque é como se aquele pastor, ou melhor, como se aquela igreja estivesse dizendo o seguinte: olha, esse pastor só está podendo fazer o que está fazendo por causa dessa mulher que está ali sentada. Mas na Igreja Universal do Reino de Deus, você muitas das vezes não conhece nem quem é a esposa do bispo ou do pastor, principalmente nas catedrais. Verdade. Você vai ter que caçá-la no meio ali das demais pessoas sentadas nas poltronas da igreja. Então, isso é uma ordem, uma determinação do senhor Bispo Macedo: esconder as esposas, não valorizar as esposas. E para se ser uma esposa de pastor, tá? Então, essas jovens obreiras que se candidatam a isso, o que acontece com elas? Elas têm que passar por um processo, tá? Bastante, eu diria assim, vexatório e humilhatório. Por quê? Porque existe uma determinada esposa ali, tá? Que cuida dessas obreiras que são namoradas ou noivas de pastores. Muito bem. E aí, para que elas passem nesse processo seletivo para serem aprovadas, se tornar esposas de um pastor, o que elas têm que fazer? Uma das coisas que eu acho um absurdo elas fazerem é: essas moças são colocadas na casa de um bispo, tá? O Joyce, são colocadas na casa de um bispo, tá? Para que deixa eu pegar aqui o Joyce. Muito bem. Então, essas esposas são colocadas na casa de um bispo e ali elas têm que lavar, passar e cozinhar. Vocês sabiam disso? Verdade. Lavar, passar, cozinhar. E bem, muitas das vezes elas não ganham nada para isso. Porque aquilo ali é como se fosse um estágio para que elas passem por um processo de aprovação. Tá? Em alguns outros casos, elas ganham um valor ali irrisório, simbólico. Tá? Mas para quê? Para serem aprovadas. E se forem aprovadas, então elas vão ser esposas de pastores. Então, é assim que é tratada uma mulher na Igreja Universal do Reino de Deus. Completamente o oposto do que ensina a Bíblia, as Sagradas Escrituras. Por quê? Porque nós vemos o exemplo na Bíblia de mulheres, Deus valorizando as mulheres. Nós vemos Noemi, Ruth, nós vemos Rebeca, esposa de Isaac, nós vemos a própria Sara, nós vemos Ana, mulheres que tinham uma comunhão, um relacionamento com Deus, sabe? E Deus contava com essas mulheres. Deus usou essas mulheres como instrumentos na vida de determinados homens de Deus, sabe? Então, é triste, sabe? É muito triste, mas muito triste mesmo nós vermos esse tratamento dado às mulheres. Então, o vídeo de hoje, eu senti de falar sobre isso, sabe? Porque nós temos visto no mundo moderno as mulheres dominando o mercado de trabalho, por exemplo. Vemos as mulheres, a cada dia que passa, ocupando os cargos políticos mais expressivos. Não é verdade? Nós temos visto que, a partir do momento em que foi dado o devido valor que deve ser dado, de fato, a uma mulher, ela foi mostrando o quão capaz ela é. E ela vem chegando aí, sabe, com 220. E vem colocando aí muitos homens no bolso. Essa é uma realidade. Essa é uma verdade. Então, é lamentável, tá, o tratamento dado às mulheres na Igreja Universal do Reino de Deus. Então, esse vídeo de hoje eu queria falar aqui sobre isso, tá? Expressar o meu repúdio, dizer que você, mulher, tem o seu valor, que você, mulher,
é importante para Deus, que você, mulher, é, digamos assim, um expoente, tá? Então não deixe que ninguém te coloque para baixo, não deixe que ninguém te considere um piolho no saco do seu marido, não deixe que ninguém queira que você fique atrás do seu marido, porque o lugar de uma mulher é ao lado do seu marido, porque Deus, quando ele fez a mulher, ele adormeceu Adão e tirou da costela de Adão, e a costela não fica atrás, a costela fica do lado. Então não é por trás de um grande homem de Deus existe uma grande mulher de Deus, não, é ao lado. Então o seu lado, mulher, o seu lugar, mulher, é ao lado do seu marido, tá certo? E você que um dia foi humilhada, desdenhada, você que um dia foi, digamos assim, tratada como se fosse um número para essa instituição, a Igreja Universal do Reino de Deus, saiba disso, que Deus é com você. E prova disso é que muitos pastores que saíram, após eles terem saído, e a sua esposa ter recebido uma liberdade de poder falar, porque lá na Igreja Universal tinha que ficar calado, de poder se manifestar, opinar, sabe, de poder participar mais, então logo essa mulher, ela cresceu, e juntamente com ela cresceu o ministério do seu marido. Tá bom assim? Bem, eu vou voltar com mais vídeos falando sobre os bastidores, tá, fétidos dessa instituição. Caso você tenha gostado desse vídeo, curta aqui embaixo, dê um like, se inscreva no meu canal caso você ainda não tenha se inscrito, tá bom? E compartilhe com o maior número de pessoas possível esse vídeo, para que possamos espalhar por esse Brasil e por todo o mundo o que é a verdadeira Igreja Universal do Reino de Deus. Forte abraço a todos e saibam que os melhores anos da sua vida ainda virão.